pessoal, tudo bem? Então, para nossa aulinha de hoje, eu trouxe uma prática que nós vamos fazer daqui um pouquinho, mas antes a gente tem que relembrar alguns assuntos, tá? Para a gente conseguir compreender o que vai ser feito aqui. E aí, depois que a gente fizer essa retomada, né, dos conhecimentos que nós já adquirimos anteriormente, nós vamos fazer uma prática para mostrar como nessa quarentena a gente consegue fazer atividades divertidas e aprendendo. Então, vem comigo! O assunto que eu trouxe hoje para a gente conversar é sobre os ácidos nucleicos. Quem são os ácidos nucleicos? Eu posso ter o DNA e posso ter também o RNA. Mas o que forma essas duas moléculas? São partezinhas pequenininhas chamados nucleotídeos que vão compor então essas duas moléculas. Então um grupo fosfato vai estar ligado a uma pentose. Essa pentose é um açúcar, tá bem? Então essa pentose, além de estar ligada ao fosfato, ela também vai estar ligada a uma base nitrogenada. E aí nós podemos ter dois tipos de bases nitrogenadas, as púricas e as pirimídicas. As bases púricas eu posso dizer que são a guanina e a adenina. E as pirimídicas nós vamos ter a timina, a citosina e a uracila. Então, se a gente pensar, são 5 bases nitrogenadas. No DNA, nós vamos ter apenas 4 bases nitrogenadas. A adenina e timina, que elas vão se ligar, tá? Elas vão formar um parzinho ali. E citosina e guanina, que também vão formar um parzinho. Então, adenina com timina, citosina com guanina. Mas quais são as outras características que o DNA apresenta? Ele é composto por 2 fitas, sendo formada pelos nucleotídeos, como eu já falei. Então, o DNA, além dele ter 2 fitas, além dele ter a base timina, que a timina é a base nitrogenada exclusiva do DNA, aquela pentose, ela é chamada de desoxirribose. Tá? Desoxirribose porque ela acabou perdendo um oxigênio na sua estrutura. Em contrapartida, o RNA, ele é uma molécula de fita única, porque a base timina aqui, ela é substituída pela base uracila. No RNA, vai ter adenina, citosina e guanina, que nem no DNA, mas a diferença aqui está na base uracila. E por conta dessa uracila, não tem pareamento entre 2 fitas. Então, por isso que o RNA ele é uma molécula de fita simples. A base uracila é exclusiva do RNA, da mesma maneira que a timina é exclusiva do DNA. A pentose dele vai ser uma ribose. Então, as pentoses podem ser desoxirribose, que é o caso do DNA, ou pode ser uma ribose, que é o caso do RNA. E agora a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui. Na quarentena, a gente pode utilizar esse tempo para realizar práticas simples, com materiais alternativos. Vocês podem utilizar o material que vocês quiserem, tá? E aprender um pouco mais. Olha só, pessoal, eu trouxe esse joguinho para mostrar para vocês, primeiramente, como que é formado a nossa molécula de DNA. Então, nós temos aqui um grupo fosfato, depois ele vai estar se ligando com as pentoses, que nós temos aqui. Essa pentose aqui, ela é um açúcar. Nós temos a base timina, a base adenina, que as duas se complementam. É como um modelinho chave e fechadura, tá? Como eu falei antes para vocês, elas sempre vão se ligar. Então, ó, modelinho chave e fechadura. Elas se ligam, não tem como se ligar com outra base nitrogenada, além dessas aqui. Então, aqui nós temos adenina e timina, aqui nós temos citosina e guanina. Novamente, essas 2 bases, elas se ligam, então nós temos aqui também um modelo chave e fechadura. Nós temos aqui o material que nós precisamos,
e a gente vai começar a montar, então, essa nossa molécula de DNA. Um grupo fosfato, tá? Vou colocar aqui para vocês. Um grupo fosfato. Esse grupo fosfato, ele vai estar se ligando, então, aqui a uma pentose. Essa pentose, ela vai estar se ligando a uma base nitrogenada. Pode ser adenina, timina, citosina ou guanina. Aqui eu escolhi a adenina. Então, se ligou com a adenina. Isso aqui é o nucleotídeo. Eu tenho um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Então, essa aqui é a unidade, tá, que vai formar o nosso material genético. Então, agora, como é que vai acontecer? Um novo fosfato vem e se liga aqui nessa pentose. Uma nova pentose vem, se liga aqui nesse fosfato. E uma nova base nitrogenada vem e se liga nessa pentose. Mais um nucleotídeo ligado ao outro. Essa aqui é uma fita de DNA. E a outra, como que a outra vai funcionar? A outra funciona da mesma maneira, só que ao contrário. O sentido de construção das duas fitas do DNA, elas são contrárias umas às outras. Uma segue um sentido, a outra vai seguir o outro sentido. Aqui eu tinha uma base adenina. Qual é a base que consegue se ligar com a adenina? Somente a timina. Então, a timina vem e se liga aqui. Vocês estão vendo? Olha só. Então, eu vou ter aqui agora uma pentose se ligando nessa timina, nessa base nitrogenada. Um fosfato que vai se ligar nessa pentose. Uma nova pentose que vai se ligar a esse fosfato. E aqui eu vou ter uma outra base nitrogenada se ligando. Aqui nós estamos construindo assim e aqui ela foi construída assim, tá bem? Olha só, nós temos aqui montado a nossa molécula de DNA. Enquanto aqui tem uma base nitrogenada, do outro lado tem que ter a base complementar. Não tem como eu colocar a guanina aqui, ó, não fecha, vocês estão vendo? Por isso que eu disse, é um modelo chave e fechadura. Nem a timina aqui consegue, ó, se encaixar, tá? Elas têm padrões nas ligações que vai fazer com que elas consigam se unir, ok? As ligações feitas entre essas bases nitrogenadas são ligações de hidrogênio. Essas ligações também têm diferenças. A adenina e a timina, elas fazem duas ligações de hidrogênio para se manterem unidas, enquanto que a citosina e a guanina fazem 3 ligações. Ok, pessoal? Então, assim, eu vou mostrar para vocês uma outra maneira da gente montar a nossa molécula de DNA. Bom, pessoal, então aqui eu tenho o segundo material que nós vamos utilizar nessa atividade. Aqui nós temos palitos, nós temos balinhas coloridas. Ele tem que ser colorido para vocês separarem bem quais são as estruturas lá da molécula do nosso DNA. O que a gente vai fazer agora é um DNA comestível. Olha que delícia! Para quem está aí sem fazer nada em casa, aproveita, relembra o assunto e se delicia com isso aqui, né? Porque depois vocês vão comer, é óbvio. Claro, né? Delícia disso aqui. Imagina que vai ser desperdiçado. Claro que não. Por que é que eu tenho essas balinhas coloridinhas aqui, tá? O que eu vou fazer com elas? Eu decidi que o fosfato eu vou fazer com essa cor. O açúcar vai ser a balinha verde. A adenina e a timina vou fazer com essa vermelha aqui. E a amarela eu vou utilizar então para fazer a ligação entre guanina e citosina. Aqui nós temos fosfato, pentose, adenina e timina, citosina e guanina. Tá bem? Então, como é que a gente vai começar? Primeiramente, eu vou pegar um fosfato
esse fosfato, ele tem que estar ligado nas pentoses. Então, eu vou colocar um palitinho ali e vou colocar um palitinho aqui. Então, eu vou pegar a minha pentose, que é o verdinho, e vou ligar aqui. Pronto. Dessa pentose, eu vou ligar uma base nitrogenada. Eu vou escolher a citosina. A citosina é da cor amarela. Então, eu vou colocar um palitinho aqui e vou ligar a minha citosina. Liguei ela, tá? Então, aqui eu tenho um nucleotídeo. Olha que bonitinho. Tá? Olha que lindinho que ele está. Vou pegar um fosfato. Vou pegar o meu palitinho, vou colocar aqui. Esse fosfato aqui, ele vai estar se ligando numa nova pentose. Então, essa pentose está aqui. E agora eu preciso de uma base nitrogenada. Agora eu vou escolher a adenina. A adenina está aqui, liguei ela. Tá? Liguei. Aqui. Tenho mais um nucleotídeo formado, ok? Bom, aqui eu tenho, então, 2 nucleotídeos. Como é que eu vou ligar eles? Eu tenho que lembrar que as minhas pentoses, que é o meu verdinho, elas se ligam com fosfato. Mas eu tenho que ligar os dois. Então, eu vou colocar mais um palitinho aqui. E vou colocar mais um palitinho nesse aqui. Tá? E agora, eu vou ligar os meus 2 nucleotídeos com mais um fosfato. Então, tenho ele aqui e tenho ele aqui. Olha só, já tenho aqui, então, 2 nucleotídeos formadinhos, né? Aqui certinho. Nesse meu fosfato aqui, eu vou colocar mais uma pentose. A pentose é a verdinha. Então, ó, mais uma pentose. E vou querer ligar a ela mais um nucleotídeo. Agora eu vou colocar a timina, tá? Que é a vermelhinha. Então, timina está aqui. Olha só, fiz então uma fita. Agora eu tenho que fazer do outro lado. Nossa molécula de DNA prontinha, tá? Nossa molécula comestível. Agora, eu vou me deliciar com isso aqui. Muito obrigada, gente! Nos vemos numa próxima aula.